A voz de seu projeto chegando até seu público. Cláudia Akiko Locuções. Contato na descrição. Eu já tô gravando esse vídeo pela segunda vez. Eu acho que agora dá certo. Fala galera, o Universo Evangelion tá começando e no vídeo de hoje, finalmente chegou o dia. Cara, foi um ano de planejamento para chegar a esse momento. Durante o histórico do canal, eu apresentei para vocês alguns vídeos chaves para a história do Evangelho, para o entendimento, tanto os teóricos quanto os que realmente são fatos do anime. Um deles é Rei Quantum, a raça ancestral e a Silly. E tem mais uma porrada de outros também. Em minha interpretação, existem vários pontos de Evangelion que se conectam como se fosse um quebra-cabeça. Ao longo dos anos, eu fui montando esses pontos para chegar a um entendimento, obviamente, sobre o meu ponto de vista, sobre a minha opinião. E no vídeo de hoje nós vamos abordar a personagem mais importante do Evangelion, que é a Yui Ikari. Quando eu falo personagem importante, eu digo que ela é fundamental para uma dessas chaves que eu falei para vocês. Muita coisa que acontece em Evangelion acontece por causa da Yui e que está em torno da Yui. E mesmo ela sendo ausente praticamente o anime inteiro, ela é presente nos acontecimentos durante o anime inteiro. E para ficar bem fácil o nosso entendimento, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, beleza? Aqui na primeira parte a gente vai abordar sobre a Yui, o passado dela, como é a personagem em si. E na segunda parte a gente vai abordar a parte mais teórica e também mais obscura de Yui Ikari. Então no vídeo de hoje, Yui Ikari. Yui nasceu em 1977. O seu passado, a sua infância, não é revelada nem no anime nem no mangá, mas como ela cresceu bem e acabou até mesmo se formando e se tornando uma das principais cientistas, nesse ponto a gente consegue prever que ela teve uma infância boa, ok. E por ter se tornado uma cientista, provavelmente ela foi muito influenciada pela ciência da época. O primeiro deles é o próprio Fuyutsuki, que além de ser mentora dela, ela nunca escondeu que tem uma grande admiração por ele. E segundo, pelo seu pai. O pai de Yui é realmente um grande mistério, porque embora ele exista, ele não aparece na série. O pai de Yui é um dos membros da Silly. Sobre sua mãe nada é revelado, o que a gente consegue ter total certeza que pelo nome e sobrenome ela é uma legítima japonesa, então pai e mãe japoneses. E o campo da ciência que a Yui se especializou é bioengenharia, campo esse que ela já vinha estudando há muito tempo, antes mesmo de conhecer o Fuyutsuki em pessoa, já que o próprio Fuyutsuki inspirou ela, e dentro da área ela é especialista. Não é revelado, mas a gente consegue deduzir que ela é a melhor dentro desse campo. Em algum momento ali, enquanto ela estava estudando e formulando uma tese junto com o Fuyutsuki, ela acabou conhecendo o Gendo, que na época era o Gendo Rokubung, o nome de solteiro dele. O nome feio do cacete, velho. Assunto esse que o Fuyutsuki nunca gostou, sempre ficou muito incomodado com esse tipo de assunto, o relacionamento dela com o Gendo, já que o Fuyutsuki não gostava do Gendo. Aliás, acho que ele nunca gostou. Está falando sério? Sim, senhor. Estou saindo com Gendo Rokubung e muito. Quando ela me disse aquilo, não consegui disfarçar meu choque. É muito difícil imaginar você e ele juntos. E uma curiosidade é que ela já planejava ter sua família antes dela terminar as teses dela, os estudos e tal. Gente que planeja outra coisa, né? É tudo muito mais light. Em algum momento antes de 2001, ela se casa com o Gendo. O Gendo agora passa a ter o sobrenome dela. Costume esse que, por cultura japonesa, quando o marido se casa com a sua esposa, ele acaba herdando o nome da esposa. E a partir desse momento se passa a se chamar Gendo Ikari. E em 2001, exatamente em 2001, nasce o protagonista do Evangelion, que é o Shinji, filho da Yui. E depois de alguns poucos anos de 2001, em algum momento Yui passa a trabalhar no laboratório de evolução artificial da NERV. Porém, naquela época não se chamava NERV, se chamava Gehen, antecessora da NERV. Yui fazia parte de um grupo de cientistas bem qualificados. Grupo esse famosinho chamado como Grupo Akagi, que tinha ela, a própria Yui, a Naoko Akagi, que é a mãe da Hitsuko Akagi, também tinha um Gendo no meio e depois de um tempinho o Fuyutsuki. E as coisas começaram a acontecer e tomar forma sobre o projeto Evangelion a partir do momento que a Yui começa a colocar o dedinho dela, porque é exatamente a área que ela é especialista.
a bioengenharia, onde a Yui começa a atuar como uma cientista celular para o Evangelion. E embora a gente não consegue ter essa comprovação dentro do próprio anime, nem essa informação em algum lugar especificamente, é nesse momento que o Evangelion começa a tomar forma, já que a área dela começa a se basear em tecidos celulares. A partir então dos estudos de Adão e de Lilith, começam a formar o corpo físico do Evangelion, ou o esqueleto físico do Evangelion. E é obviamente que a Yui teve participação vital nisso. Mas eu vou me aprofundar muito mais nisso, na teoria, no segundo vídeo, onde a gente vai pegar pesado nessa parte, porque lá eu vou contar fatos em si. Ok, então Yui lá dentro da Guerra, Yui lá dentro do laboratório de evolução artificial, Yui lá construindo os Paranauê dela. O Evangelion ganhando cada vez mais força e um protótipo se tornando verdadeiramente um projeto. Então vem Unidade 00 e Unidade 01. Depois de 4 anos trabalhando lá, vamos então pular para 2004 e vamos dar uma brechinha um pouquinho antes. Vamos lá então, o Projeto Evangelion já era uma realidade. Yui estava dentro do lance. O Projeto Eva foi arquitetado para lutar contra os Angels, ameaças que viriam contra a Terra. Ou seja, Yui participou junto com os outros cientistas para produzir uma arma. E finalmente chegamos em 2004, onde ela tem que testar a arma. O teste é muito importante porque há um cronograma a ser seguido. Cronograma esse que foi passado não só pelos cientistas e estudado, mas também pela própria Cilly. Em 2004, então, chega finalmente o dia D, o dia mais importante desse vídeo, porque é a partir daqui que as coisas começam a ficar cabulosas. Onde a Yui tem que testar a Unidade 01. Ela usa um traje projetado para ela, que dá a entender que os trajes dos pilotos são trajes femininos. Nesse dia, o Shinji está dentro do campo de teste e Yui deixa ele ficar lá para mostrar para ele o quanto a humanidade avançou em criar o Evangelion. E acontece um grande problema. O teste não só falha, mas como a Yui desaparece dentro da cabine da unidade Eva 01. O corpo dela se dilui em LCL e as tentativas para retorná-la de volta são falhas, são inúteis. O Shinji tinha apenas 3 anos quando isso aconteceu. O Gendo presenciou, foi Utsuki presenciou, todo mundo na sala ali presenciou o que aconteceu. Essas foram as últimas palavras da Yui. Um terrível acidente acabou com sua vida, exatamente como eu esperava. A partir desse momento, então, dá a entender que o Gendo ficou abalado pela morte da Yui e passa a reescrever o programa do Evangelion. E além disso, na tentativa de trazer a Yui de volta, Rei Ayanami é o resultado disso. Eu já abordei isso no vídeo da Rei, mas eu tenho que falar aqui mais uma vez. A Rei, galera, não foi apenas uma tentativa de trazer o corpo físico da Yui novamente, mas foi uma continuidade dentro do plano do Gendo de reescrever o programa Evangelion, ao seu bel prazer. Obviamente que tinha o dedinho da Cilly ali, é claro que tinha, e nisso acabou acontecendo que a Rei se tornou um clone legítimo da Yui, apenas com uma cor de cabelo diferente, olhos diferentes e algumas pequenas diferenças. No filme The End of Evangelion ela volta a aparecer novamente. Aqui, gente, é muito interpretativo, que eu vou explicar para vocês agora, então eu vou explicar para você o que eu entendi. Quando se inicia o terceiro impacto, a Yui volta a aparecer junto com a Rei Quantum. Eu esperei tanto tempo por esse momento. Finalmente estarei com você, Yui. E eu não vou explicar sobre a Rei Quantum porque já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí no card. Tem total ligação com isso que eu vou explicar agora. Então, caso você queira saber melhor, veja lá e link que eu vou falar agora para vocês. Então Yui volta a aparecer. Ela aparece para o Fuyutsuki e também aparece para o Gendo. Eles dialogam e dá a entender que a Yui estava ali o tempo todo, ou sendo uma entidade, ou sendo um campo AT, ou sendo algum tipo de anomalia quântica, aonde se dá a entender que ela estava dentro da NERV. O fato é que dá para entender que ela estava no controle parcial de algumas coisas e estava por dentro do que estava acontecendo. E mais ainda, a gente consegue entender e também é revelado para a gente de forma explícita que o Evangelion 01 possui dentro do seu núcleo a própria alma da Yui. E o Gendo parece saber disso. Quando ele tentou usar pela segunda vez o sistema Dummy Plug no Eva 01, o sistema foi rejeitado. O quê? O pulso desapareceu. Recusa o simulacro do cilindro. A unidade 1 não quer ativar.
E outra coisa que chama muita atenção é que a Unidade 01 por várias vezes se manifestou para proteger o Shinji. Em alguns eventos entrou em Berserk, de fato, para proteger a vida dele, é uma característica da Unidade 01, e em outros a Unidade 01 se moveu sozinho. O que realmente significa a série Evangelion? A Unidade EVA 1 é retratada como uma arca, e de fato o plano de Yu Ikari em alterar o núcleo de EVA 1 não é segredo. Porém, analisando com muita calma, vamos levantar algumas perguntas? Jogar fora sua vida humana é a melhor opção para conter os planos da Cilly? Seria dela o projeto Evangelion desde o começo? Yu Ikari seria tão ingênua em se envolver com a Cilly? Yu Ikari seria responsável por criar Kaoru na Giza? Yui então volta a aparecer nos eventos finais agora, junto com o Shinji, onde agora de fato o Shinji tem um contato com ela. Após os dois terminarem seus diálogos, Yui, em poder da Unidade 01, se lança ao espaço, levando junto com ela a Unidade 01 e também a Longinus. Detalhe aqui que chama atenção é que em cima da unidade paira uma aura esbranquiçada, dando a entender então que é o espírito da Yui. E exatamente esse evento, exatamente essa cena que mostra para nós que desde o início a Unidade 01 estava sendo controlada pela Yui Ikari. Mesmo depois de 5 bilhões de anos, depois da Terra, do Sol e da Lua se extinguirem, o EVA ainda vai permanecer. Apesar disso ser uma evidência, aparentemente o Gendo não tinha total certeza sobre isso. E o objetivo da Yui em lançar o EVA 01 ao espaço é para provar que um dia a raça humana existiu. É até filosófico isso, né? E nesse momento final, nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, a Yui disse que a unidade EVA vai durar por muitos e muitos anos. Esse muitos anos dá até entender que é para sempre. E o segundo, que é muito interpretativo, dá a entender que ela planejou isso desde o começo. E aqui já começam alguns questionamentos. É heroísmo que ela fez ou não? Poderia ser ela vilã de Evangelion ou não? Yui sempre foi uma pessoa pacífica, tranquila e gentil. E nessa cena específica dá a entender que ela começa a traçar alguns planos antes de 2004. E aqui então a gente pode fazer uma pergunta bastante impertinente. Seria loucura por parte dela desistir da vida humana, da existência humana dela, como assim ela conhece, para proteger apenas uma única pessoa que é o filho dela? Essa parte, gente, é muito mais delicada e complexa para explicar. Então, quando chegarmos na parte 2, a gente vai abordar essa parte e mais uma porrada de coisa. Na segunda parte teremos teorias muito fortes e vamos voltar antes de 2004 em algumas coisas bem obscuras.